tá? Para que todos possam assimilar melhor. É uma conversa sobre aquilo que nós missionários vimos, escutamos já há muitos anos, desde o início da obra missionária, iniciada com Raimundo em 92. Já naquele primeiro ano, ela na verdade já buscava nos preparar para esses tempos. Falava desse final dos tempos que nós estamos vivendo e as coisas que estavam por acontecer. Esses diálogos iniciais, eles foram compilados, reunidos num livro chamado O Terceiro Segredo, a vinda de Jesus. Na época foi colocado esse nome, Terceiro Segredo, pela sua associação com aquele segredo de Fátima. Nossa Senhora havia dito para Raimundo que isso aqui era uma continuidade de Fátima. Por quê? Porque desde 1830, a humanidade tem sido preparada para o retorno de Jesus, tem sido avisada. A primeira tentativa foi em 1830 com Catarina Labouré, em Paris. Aquela medalha milagrosa que a gente conhece, ela tinha outro objetivo. Foi desfigurada, foi descaracterizada. O objetivo dela era anunciar o retorno de Jesus. Ela não cumpriu sua missão. Graças alcança-se, obviamente, através dela, mas não era o objetivo. Do céu com aquela revelação da Catarina. Depois, poucos anos depois, em 1858, veio a tentativa em Lourdes, com Bernadette. Ela também, da mesma forma, não cumpriu sua missão, era um anúncio. Aí veio a terceira e última tentativa do leigo para com a igreja, que era uma condição que Deus havia colocado. Nessa tentativa que Nossa Senhora buscava de informar a igreja e as pessoas dos tempos que estávamos vivendo, do que estava por acontecer. E Lúcia, com as duas anteriores, aconteceu a mesma coisa. Ela foi enclausurada, quer dizer, uma irmã em clausura e silenciada, porque o que ela escreveu foi encaminhado para os padres, primeiro para os padres e bispos da época, resistiram, não permitiram que tornasse puro. E depois, até porque não era bem para se tornar público naquela época mesmo, 1917. Ela mais tarde escreveu um documento, a carta de 1944, que foi encaminhado ao Papa da época, com o objetivo, era Pio XII, com o objetivo de, a partir de 60, tornar aquilo público. Por que a partir de 60? Porque aí a proximidade já estava maior e era quando iniciava um período concedido por Deus a Lúcifer, que agisse com mais liberdade no desafio que ele fez de que derrubaria a igreja, se desse a ele mais liberdade de ação e mais tempo. Isso aí foi uma visão que Leão XIII, Papa Leão XIII, no final do século XIX, teve, e que, em função do qual ele escreveu aquele exorcismo, pequeno exorcismo, que antes era até lido no final das celebrações eucarísticas, mas que depois do Concílio Vaticano II, isso aí foi eliminado. Foi exatamente
ele ficou tão impressionado com o que viu, ele viu a cena, Lúcifer desafiando Jesus e ele concedendo, que ele então quis prevenir a igreja e começou elaborando aquele exorcismo, pequeno exorcismo. E o que era esse desafio? Ele representava esse tempo dado por Jesus à luz. Era de 1960 a 2015. 55 anos. No final desse ano, vence o tempo dessa maior liberdade de ação. Muito embora o demônio pense que agora, da forma que a coisa está embalada, com o que ele conseguiu até aqui, e conseguiu muito, porque ele realmente tem uma força que não pode ser ignorada, ele acha que agora as coisas caminham por si. Ele fez todo um trabalho, como ele mostrou no diálogo para o Raimundo, de como ele recriou no tempo o pensamento cristão, recriou ao modo dele. No diálogo ele mostrou as 3 etapas, 600 anos cada uma, começando lá da morte de Jesus até os nossos tempos. Ele terminou então em 1844, completou-se esse tempo, onde ele colocou para a humanidade um pensamento distorcido do que Jesus nos deixou. Pensamento cristão. Então, se a gente vê aí como que as coisas estão às avessas, como que as pessoas se dizem cristãs, católicas, e como agem de forma oposta. Onde tudo é permitido, onde a noção de pecado desapareceu, e onde impera a violência, a maldade e a corrupção. É o que nós estamos vendo aí, né? Já tinha sido alertado antes que, lá no começo das revelações ao Raimundo, que se a humanidade não se convertesse, se não mudasse o rumo, uma onda de violência varreria a face da terra. E a igreja a apostasia tomaria conta da igreja, e ela estaria então despreparada para o retorno de Jesus. O caos se instalaria, as pessoas não compreenderiam os acontecimentos que viriam. Bom, eu estou fazendo um preâmbulo para entrar no foco central do que mais nos interessa objetivamente agora. Mas é bom para que a gente vai formando a ideia do todo. Na década de 90, já há mais de 15 anos, Nossa Senhora comentou com Raimundo que nós já estávamos vivendo o Apocalipse. Uma coisa, um livro, né, de João, que está ali no final da Bíblia, colocado com os textos numa linguagem figurada, mas que descrevem estes tempos que nós estamos vivendo. A ação do demônio, entendeu? As tentativas de Nossa Senhora, a luta da mulher contra o dragão. Ela tentando conduzir as pessoas, colocar as pessoas voltadas para Cristo, e o demônio e Lúcifer tentando exatamente o contrário, colocar as pessoas de costas para ele. É o intuito maior dele, retirar as pessoas do convívio com o Criador. É aquilo que aconteceu a Adão e Eva no paraíso. E Jesus agora retorna
exatamente reclamando esse elo perdido no paraíso, numa tentativa de resgatar a humanidade e recolocá-la no caminho certo. O homem, por si, hoje já não é capaz de mudar o rumo dos acontecimentos. Hoje, só mesmo por uma intervenção divina, dado ao caminhar da humanidade. Bom, agora, recente, Nossa Senhora já disse mais. Ela disse assim: vocês já estão vivendo a purificação e o retorno e o final do Apocalipse. O final do Apocalipse é exatamente aquele período, obviamente, de vários anos, muito embora Deus possa realizar essas coisas em prazos menores, é aquilo que ele colocou para o Raimundo por mais de uma vez, que ele pode mudar as coisas dele. Onde ele diz assim: minhas coisas não são imutáveis, até no que diz respeito às profecias. Por quê? Porque as profecias têm um sentido de alerta. E o cumprimento delas está, por consequência, atrelado à resposta do povo. Aquilo que a gente vê na Bíblia, no Antigo Testamento, que acontecer de algumas profecias, que as pessoas responderam positivamente e aquele castigo foi evitado. E outros casos em que não foi evitado, né? No caso de Sodoma e Gomorra. Nós estamos agora, então, já às portas daquela profecia dita em Garabandal. Nós depois vamos ler o texto. São textos sucintos que eu coloquei aqui nesse livrinho, Mãe do Divino Amor. Um projeto da obra missionária que consiste em levar Nossa Senhora com Jesus nas casas. Essas visitas têm o objetivo de tocar as pessoas para os tempos que estamos vivendo, anunciar o retorno de Jesus. E com a presença de Nossa Senhora levando Jesus para tocar o coração das pessoas. E tem até um terceiro objetivo de cura, visitas que curam. Cura primordialmente no sentido espiritual. A nossa cegueira, entendeu? Diante dos sinais evidentes que estão à nossa volta. Quer dizer, isso precisa de uma cura. Então essas visitas nesse projeto Mãe do Divino Amor objetivam isso. E às vezes, podendo ocorrer até cura física, dependendo da vontade de Deus, obviamente. Não é o intuito primeiro dessas visitas. E aqui então foram compilados todos os textos dos diálogos que o Raimundo teve com o céu, especialmente com Nossa Senhora, falando do retorno de Jesus de uma maneira bem sucinta. Bom, e nisso aí ela falou para o Raimundo daquilo que ela havia dito em Garabandal. Em Garabandal ela falou dos 3 sinais que precederiam o retorno de Jesus. Quer dizer, já nesse final do Apocalipse. Gente, pode acomodem-se aí. Simplesmente a ser abordado é aquilo que nos interessa de imediato, né? Então eu discorri aqui
para as pessoas sobre os tempos que nós estamos vivendo, já preditos há muito tempo. Falei das 3 tentativas que Nossa Senhora fez com os leigos, para alertá-los deste tempo, para que estivessem preparados para este tempo. E quais foram as 3 tentativas? Foram tentativas do leigo para a igreja, nas pessoas de Catarina Labouré em 1830, de Bernadette em Lourdes em 1858 e com Lúcia em 1917. Então agora com Raimundo, isso aí foi uma condição colocada por Deus. Primeiro, do leigo para com a igreja. A igreja guardou, engavetou essa questão. Os papas, ela discorre sobre os papas, como que eles tiveram receio de abordar um assunto, como bem sintetizou o Papa Bento XVI no encontro que o Raimundo teve com ele agora há 5 anos atrás, em 2010, que a igreja não podia, que o Papa não podia falar de um assunto do qual a igreja não tinha domínio, controle, porque está falando de retorno de Jesus. Isso não está nas mãos da igreja, quer dizer, o racionalismo. Então ele tinha receio. E se não acontecer? A igreja fica desmoralizada. Quer dizer, olha só a razão preponderando. E a mesma coisa agora a gente pode dizer, quando a gente começa a falar dessas coisas, principalmente quando a gente situa, como já agora podemos fazer no nosso calendário, aí vem exatamente isso. Não, mas como que você faz isso? Como você tem coragem de falar? Não, a gente vê que realmente as coisas estão numa trajetória sem continuidade. Vai dar num abismo, vai de encontro ao abismo do materialismo, como disse Nossa Senhora. Alguma coisa tem mesmo que acontecer, e agora só pela intervenção divina. Mas a hora que você fala, é agora, aí as pessoas assustam. Não. Aí não, cuidado, espera. Eu acredito que vai acontecer mesmo, mas é mais na frente. Bem na frente, quem sabe. Houve uma missionária que nós fazemos adoração ao Santíssimo toda terça-feira depois lá da Basílica de Lourdes, onde rezamos o terço, assistimos a missa, depois vamos para a casa de uma missionária, onde fazemos adoração ao Santíssimo e onde é feita a bênção de São Bento, que é uma bênção protetora, tem esse sentido de proteção, exorcista, mas não nesse sentido de expulsar o demônio, de possessão, não. De proteger as pessoas contra as investidas do demônio. E lá ela pegou e disse assim, tinha sido abordado até muito por alto sobre esses assuntos, e a hora que terminou, essa missionária disse assim, não, mas isso aí, gente, eu vejo assim, isso aí não é para nós, não, isso é para os nossos filhos. Nós provavelmente já nem estaremos aqui, já teremos morrido quando isso acontecer. É o que acontece, na verdade, com cada um de nós. A gente pensa assim, isso realmente tem as profecias a esse respeito, isso realmente, eu acredito que essas profecias se realizarão, mas na frente, não agora. E no fundo, talvez a pessoa até possa pensar assim, quem sabe, nem cheguem a acontecer, porque no fundo a gente até preferia que essa transposição, essa passagem destes tempos para os novos tempos pudesse acontecer num passe de mágica, uma varinha mágica, seria até bem melhor, porque tem que acontecer. Seria até melhor que fosse dessa maneira, né? Um passe de mágica. Mas não. As coisas vão acontecer
muita coisa foi evitada, muita coisa foi atenuada pelas orações, pelos alertas dados pela Nossa Senhora, nas inúmeras revelações dela no mundo todo. Mas tem a hora que o essencial vai acontecer inevitavelmente, porque senão as coisas, é um salto espiritual que a humanidade precisa de alcançar, de dar, e só mesmo com a vinda de Jesus. Então eu começava a entrar no assunto dizendo o seguinte, das profecias de Garabandal, que foram faladas ao Raimundo. Lá disseram que teríamos agora, que Deus daria agora 3 sinais. O primeiro seria o aviso. O segundo seria o milagre, num espaço de tempo inferior a 1 ano, em relação ao aviso. E o terceiro seriam os castigos. Os 2 primeiros seriam no sentido de levar as pessoas a uma conversão, para o que viria, para o terceiro, porque até lá ainda coisas poderiam ser atenuadas. Bom, então o que consistem estas coisas? O aviso. Agora vamos entrar então diretamente no assunto que nos interessa agora de imediato. O aviso, ele consiste no seguinte: num momento universal que está para acontecer agora, estamos às vésperas disso acontecer, um momento universal em que todos verão num relance a sua vida diante de Deus. Isso trará uma dor profunda e muitos nem sequer resistirão a isso. É como que um pequeno juízo particular. Aquilo que acontece às pessoas na morte, na sua morte. Naquele exato momento, a sua alma se apresenta a Deus e ali ocorre o juízo particular. Então a pessoa vê à luz do Espírito Santo e não conforme o seu entendimento, à luz do Espírito Santo, toda a sua vida, naquilo que fez em ofensa a Deus. E isso traz uma dor profunda. E a própria pessoa, nesse momento, estou falando na morte da pessoa, quando vem, então, ela se defronta então com Jesus e ocorre o juízo particular. A pessoa, então, ela própria reconhece o que merece. E Jesus sentencia, porque, na verdade, ele não julga. É um entendimento aí um pouco confuso e equivocado. É como ele teria dito: eu não sou o carrasco. Pois é, então a própria pessoa vai reconhecer o que merece, então ela mesma está se julgando. E ele sentencia. Agora, a sentença dele não é sentença de ódio, obviamente. Deus é amor. É uma sentença que vai colocá-lo conforme o seu estado, o estado de sua alma perante Deus, vai colocá-lo numa situação que permite uma recuperação. Por exemplo, quando falamos do purgatório, é um lugar de purificação. Dali a pessoa depois ascende ao céu, no momento em que Deus entender que ele já esteja apto, que o céu é um reino de santidade. Lá na queda de Adão, foi dito isso para ele. Então, através da natureza humana, de nós humanos, entendeu? Indo para o céu, nós somos chamados a isso. Jesus, que é Deus,
Quer dizer, ele se despojou da sua condição celeste para encarnar e assumir a condição humana, exatamente para nos resgatar e nos atrair para ele. Então, no céu, a criação humana estará compondo com ele seu corpo místico e estaremos fazendo parte, então, dessa população. Olha o plano de Deus, que maravilha para nós. E nós simplesmente não percebemos isso e estamos aí insanamente mergulhados nesse materialismo, nessa ilusão que o mundo nos propõe. E nos esquecendo daquilo, de que nós não fomos criados para este mundo. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Isso aqui é apenas uma passagem. Vou ler então este texto que fala a esse respeito. O título do texto é um texto curto. E em cima dele, mais ou menos eu já coloquei aqui, nós vamos entender ainda melhor. Esse texto aqui é extraído de um diálogo de Nossa Senhora com Raimundo. E aqui colocado de maneira sintetizada para facilitar a compreensão direta ao assunto que importa. Nós já estamos vendo no mundo tantos sinais à nossa volta. E as tribulações maiores que virão, nós não devemos encarar isso com pessimismo e temor, absolutamente. Nós devemos encarar com confiança em Deus e agradecimento, porque é uma graça. É uma graça que vai nos acontecer agora em vida, para que haja uma conversão e um retorno para Ele. Então isso é uma graça enorme. Imagina se esse momento do aviso que vai nos acontecer, se fosse lá na morte. Nós vamos ter isso em vida. Aí você vira e fala assim, gozado, então nós estamos sendo privilegiados. Conosco, com as pessoas neste tempo, neste nosso tempo, há a oportunidade disso em vida, quando isso nunca houve em outro tempo, mas também o que nós estamos passando, esta provação, entendeu? Nunca houve tamanha no outro tempo. Então é aquilo que a gente sempre escutou, a misericórdia de Deus conforme a provação, a graça conforme o sofrimento. Aquilo que muitos até popularmente dizem, o cobertor conforme o frio. Nisso aí a gente vê o amor de Deus, então a gente deve encarar dessa maneira. Bom, no diálogo, Nossa Senhora dizia, o que estava previsto em Garabandal para Marcos é o evangelista, pela vontade de Deus foi protelado. Quer dizer, é aquilo que eu disse, algumas coisas foram atenuadas, outras evitadas e algumas proteladas, não eliminadas. Aí Raimundo responde para ela, desculpe-me, senhora, não sei muita coisa sobre isso, quer dizer, foi previsto em Garabandal. Sei apenas que prometeu um aviso e um milagre em Garabandal. Ela respondeu, sim, prometi pela vontade do Senhor bom Deus. Aí o Raimundo volta, né? Senhora, em que consiste o aviso de Garabandal que está falando? Prestem bem atenção.
que é o foco central dessa nossa conversa, da abordagem, está exatamente nisso, que é o que está às portas, às vésperas. Poderíamos dizer, agora, por agora, quem sabe, final deste mês, quem sabe, o negócio que está às portas. Não releguem uma informação por estar precisando no tempo. É aquilo que eu coloquei no preâmbulo que eu fiz. As coisas estão por acontecer, mas não estarão sempre por acontecer. Uma hora haverão de acontecer. Então, nessa hora que a gente não pode fugir da realidade e querer tampar o sol com a peneira. Aí Nossa Senhora continuou falando. Raimundo perguntou para ela: em que consiste o aviso de Garabandal que a senhora está falando? Ela falou assim: o aviso de Garabandal é o produto do pecado de vocês. Isto provocará no coração das pessoas, independente de credo ou cultura, um pavor enorme, difícil de ser descrito. Muitos não suportarão e darão cabo de suas vidas, enquanto outros irão suportá-lo com paciência. Faça o que eu lhe peço, e tudo isto será atenuado, para que a Igreja tenha a força para continuar lutando contra o negro dragão que ronda a cúpula de Pedro. E quando se fala em igreja, somos todos nós. Não é aquela igreja no sentido restrito, a igreja hierárquica, o clero. Não, o clero é parte da igreja. Né? Igreja somos todos nós. E a igreja de Cristo vai até além da igreja católica. Né? A igreja de Cristo, os protestantes, os evangélicos, todos compõem a igreja. Bom, dizendo isto, senti que Nossa Senhora tinha ido embora. Fiquei algum tempo na sala procurando entender tudo aquilo do qual decidi guardar reserva. Ele revelou isso mais na frente. No dia 18, encontrava-me com o padre Rubem e o Francisco Leme, no SIM, quando vi que eles discutiam sobre o aviso de Garabandal. Isso já tem muitos anos. Só que o padre Rubens morreu já tem mais de 10 anos. Quando vi que eles discutiam sobre o aviso de Garabandal, não aguentei. Entrei na conversa e procurei esclarecer a questão. À noite, rezando na Capela Magnífica, arrependido por ter falado sobre o assunto, o Raimundo, ele tem receio de falar, porque, assim, pelo coração dele, essas coisas ruins nem deveriam acontecer. Nossa Senhora falando, prevenindo, as coisas poderiam ser diferentes se a humanidade respondesse positivamente a esses apelos do céu, vindos de Nossa Senhora, nessa tentativa dela de trazer de volta a humanidade para Jesus. As pessoas não têm consciência de que a nossa felicidade está ligada, direta ao Criador. Deus nos criou para estarmos com Ele. E somente com Ele podemos ser felizes.
Fora dele não há felicidade. Isto está no âmago do nosso ser, na nossa alma, no nosso espírito, no qual ele colocou sua imagem e semelhança. Não há felicidade fora dele. Daí porque tamanho amor de Deus, tamanha misericórdia. E o Raimundo, nessa sintonia estreita com o céu, ele não gosta muito de falar dessas coisas, ele evita. Ele prefere abordar lados mais amenos, mas às vezes é preciso de falar, mas ele nem por isso deixou de escrever os diálogos. Eles foram escritos e estão publicados. Então vamos lá. Nesse dia 18, ele viu eu e o padre Rubens conversando a esse respeito e ficou preocupado, entrou na conversa, depois ficou arrependido porque ele deu algumas dicas a esse respeito e era um assunto que até então ele tinha escutado de Nossa Senhora, mas não tinha falado. Aí ele entrou na capela à noite, rezando na capela, arrependido por ter falado sobre o assunto. Perguntei a Jesus, né? Isso é natural dele, ele chega, não tem alguma coisa angustiando ele muito, ele vai para a capela, ali sozinho, lá na casa dele. Capela que Nossa Senhora disse para ele um dia ser a morada espiritual dela. O Raimundo hoje está mais recolhido em sua residência, pouco vai ao sim, já num plano celeste, de estar mais próximo de Nossa Senhora, principalmente porque o afastamento dela está chegando, a hora do afastamento dela. Então ela certamente quis fazer isso, quis estar mais próxima dele, para passar o máximo de si a ele. Aí ele pedindo, ele chega, ele reza e obtém nessas horas resposta, a voz que sai do sacrário. Ou então um anjinho que ele, de repente ele vê ao lado dele, né, aqueles 3 anjinhos presentes na vida dele, e às vezes Nossa Senhora. E ali aquela angústia é tirada, porque aquilo que o inquieta é esclarecido. Aí olha, ele ouviu a resposta, ouviu a voz de Jesus. Quando o escutei, porque esconde o que lhe foi revelado por minha muitas vezes Santa Mãe? Foi o sinal para o Raimundo, então ele só ouviu isso. Foi então o sinal que eu precisava para escrever, sem me preocupar com as retaliações que, com certeza, haveriam de vir daqueles que não acreditam em mim. Porque quando ele aborda esses assuntos assim mais polêmicos, ele é muita contestação, muita crítica, e gente que liga para ele e fala às vezes até desaforos com ele. Então ele procura também se poupar um pouco, mas é uma missão espinhosa e que ele acaba tendo que colocar em público o que ele escuta. Bom, a esse respeito depois, as videntes de Garabandal deram 2 explicações. O aviso, uma das explicações que elas deram, o aviso atuará como uma revelação de nossos pecados. Será como uma purificação. O Senhor o enviará para nos purificar. Será uma correção da consciência do mundo. Depois, um outro esclarecimento, um complemento às declarações de Conchita, que é a vidente de Garabandal, fornecidas
por complemento fornecido por Jacinta. O aviso será de muito curta duração. Será de curta duração o aviso. Alguns minutos. Mas esse pouco de tempo se nos tornará tremendamente longo pela dor que nos causará. Virá sobre nós como um fogo do céu, que repercutirá profundamente no interior de cada um. A sua luz, quer dizer, a luz divina, veremos com toda clareza o estado da nossa consciência. Vivenciaremos o que significa perder a Deus. Sentiremos a ação purificante de uma chama abrasadora. Resumindo, será como passar pelo juízo particular ainda em vida, na intimidade de cada um. Será para o bem de nossas almas. E então sentiremos grande amor por Deus e pediremos perdão pelos nossos pecados. E isso nos deixará aptos a enfrentar o pior que virá. Porque no espaço inferior a um ano, depois deste aviso que está para acontecer agora, no espaço inferior a um ano, virá o milagre. E o milagre, como foi dito lá em Garabandal, será anunciado 8 dias antes. Quer dizer, será anunciado publicamente. E nós aqui estamos tendo a graça de sermos avisados com relação ao aviso, que foi chamado de aviso, esse momento. Para que isso? Nossa Senhora diz, é um carinho dela para com os missionários. É ela que está se afastando. Eu vou em seguida ler esse texto, até porque começou ali, nesse texto, o propósito de trazer essa informação. Há poucos dias, ela falou com o Raimundo, esse texto pequeno, ela disse assim para o Raimundo: preocupa-me muito que entendas essas coisas muito bem, pois estamos no limiar da presença de Yeshua. O que é Yeshua? É Jesus. É como ele era chamado quando aqui esteve. Em hebraico, o nome dele é Yeshua. Tem várias maneiras de pronunciar. Uns pronunciam Yeshua, mas isso não vem ao caso. Significa Jesus. Pois estamos no limiar da presença de Yeshua entre vocês, e me dou conta que vou deixar-te com minha assistência. Quer dizer, o afastamento dela. Este que está lá no Apocalipse, que é o refúgio dela, por 3 anos e meio. Período de império da besta. Né? É uma palavra dura de falar que as pessoas não gostam de escutar. Onde a maldade estará imperando. Mas nós já estamos vendo isso. A maldade, a violência, a corrupção e a falta de fé, a apostasia. Aí noto que Cristo está aqui na terra e também na Eucaristia, em todos aqueles que necessitam de ajuda. E agora que já sinto a voz de Yeshua que me chama do alto e me reclama ao seu lado. Quer dizer, ela está se afastando por 3 anos e meio. Depois retorna. Depois, e está naquele período também, nós já estamos entrando naquele período, final do Apocalipse, ela afasta. Depois nós teremos o anticristo,
que é aquela pessoa que vai encarnar Lúcifer e vai agir, vai assumir o trono de Pedro, vai assumir esse trono por usurpação, e isso tirará a legitimidade de suas decisões. Aí nós vamos ver, isso aqui eu estou jogando aqui, coisas que ainda vão vir mais na frente. Durante esses 3 anos e meio? Não propriamente. O entendimento tem algumas pequenas coisas que o entendimento não é colocado com precisão como gostaríamos, porque estão num âmbito de possibilidade de mudança. Quer dizer, Deus pode mudar. Mas vamos encarar assim, que são 3 anos e meio agora, depois ela retorna, e o anticristo virá depois. Bem provavelmente depois deste Papa. Então, não pensem aqueles que discordem de algumas coisas, que receiam, que estejam temerosos de alguma coisa que ele fala e propõe, não desejem por isso a cabeça dele. Muito pelo contrário, rezem por ele, porque depois virá o pior, o anticristo. Agora nós devemos rezar por ele. Ele é muito pressionado no Vaticano, pressão no sentido de ceder àquela corrente influenciada pelo anticristo, que a gente poderia chamar até de máfia, no sentido mais amplo, de máfia eclesiástica, e num sentido mais restrito, de maçonaria eclesiástica. Falando isso do Papa Francisco. A corrente que lá está dentro já forçando. Também está vivo. Nós temos 2, quer dizer, entre aspas. Entre aspas. Né? Porque não existem 2 papas. Mas é uma situação atípica. Entendeu? Que ocorreu agora. O Papa para o céu continua Bento XVI. E o Papa Francisco para o céu continua Cardeal. Mas para nós, não. Para o céu, ele está dirigindo a igreja, porque Bento XVI anunciou. Por isso é que a igreja está a descoberto, no entendimento assim mais preciso. A igreja, o trono de Pedro está descoberto, porque o Papa renunciou. Está outro no lugar dele. O pontificado é vitalício, então só desaparece com a morte. Então o outro está no lugar dele, é o dirigente, porque ele renunciou. Então vamos rezar pelos 2, porque seja como for, para o mundo ele é o Papa, né? A igreja está nas mãos dele, devemos rezar por ele, pelos 2, né? Por exemplo, quando eu rezo pelo Papa, se eu quero, por exemplo, buscar uma indulgência plenar, teu lugar, para que eu, através de ti, possa continuar ao lado de Cristo. Quer dizer, ela de lá e espiritualmente agindo através do Raimundo, se ele continuar dando essa abertura para ela. Se me amas, ajuda as pessoas. Socorre-as, tão somente dedicando suas falas. É o que Raimundo tem feito, falar. Né? E rezem por eles, porque eles precisam muito. Todos nós precisamos muito. Não tenho mais nada a dizer. Este é meu testemunho na tua fala, porque presinto que meu tempo está no fim, porque ela está para se afastar. Isso aqui ela disse ao Raimundo. E ela deve afastar agora, sabe? Muito próximo. Então logo aconteça essas coisas, aconteça o aviso. Ela já havia dito para o Raimundo lá atrás que nesses dias ela estaria conosco, no dia do aviso e aquilo que sucederá ao aviso, os 3 dias de trevas da alma. Depois então, logo depois, poucos dias depois então, ela se afasta. E aí a teremos mais na frente.
Repito, se queres contentar-me em alguma coisa, junta as pessoas unidas em torno da igreja e trata todos que sofrem. Eu estarei com Yeshua, porque ele precisa de mim. Não esqueças que Yeshua, que Jesus te ama, é um coração amante que necessita receber amor, porque só sabe fornecer amor. Os textos são inúmeros, mas vamos abordar agora sucintamente, porque já fizemos leitura de textos a esse respeito. Eu falei aqui do aviso e falei das trevas da alma. Agora vamos então direto a isso. Eu havia dito que isto está para acontecer agora, no final deste mês. Eu não tenho medo de falar porque não posso, estaria me omitindo. E depois não estaria bem, entendeu? Nem mesmo comigo. Por omitir a informação. Espera-se que esse aviso, esse momento universal que todos vão ter, como esclareceu Conchita, como foi dito ao Raimundo, e contém outras profecias também. Nossa Senhora tem falado no mundo inteiro, não é só aqui não. Aqui parece que ela concentrou mais as revelações dela neste último século, como ela disse. Deixou aqui um acervo extremamente rico para as gerações futuras e servindo inclusive para nós. Em que consiste isso? Conchita falou, naquele momento que vamos, é como um filme que vai passar, num relance de olhos, vai ter um momento universal. Vai ser ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo para todo mundo. Momento universal. Porque quando ela disse lá para o Raimundo, será individualizado a cada um. Isso pode ser entendido de duas formas. Alguns poderão ter, em momentos diferentes, já poderão ter tido. A Antônia deu um testemunho para o grupo missionário a esse respeito, porque ela passou por isso. E serviu como testemunho, até para reforçar a credibilidade nisso, porque ela vivenciou isso. Deus pode ter concedido isso a alguns no mundo com esse objetivo. Individualizado a cada um pode até, por extensão, ter esse sentido, mas tem sobretudo o sentido de que vai ser conforme o estado de cada um. Quer dizer, cada um ali naquele momento, vendo a sua vida à luz de Deus, entendeu? O estado da sua consciência, e isso de cada um de uma forma então individualizada, cada um. A dor vai ser variada, vai ser conforme cada um, conforme o estado de cada um. O impacto dessa purificação será tão mais forte quanto mais irregular estiver a sua vida perante Deus. Quanto mais afastada estiver a pessoa de Deus. Nesse sentido, que entendo que seja individualizado, mas vai ter um momento que é universal. Todo mundo vai ter, acreditem ou não, independente de credo ou cultura, porque Deus, entendeu? Não veio só para uns, veio para todos. Só não estará com ele quem não quiser, que ele também deu o livre-arbítrio e respeita o livre-arbítrio que ele próprio criou e nos deu. Quer dizer, nos deu condições de agirmos conforme a nossa vontade, o nosso querer. Mas também respondemos pelas escolhas que fazemos, pelos caminhos que tomamos. O impacto desta dor
poderá ser sensivelmente atenuado. Como? Que é a primeira pergunta. E daí? A gente está sabendo que vai acontecer, e daí? Tem jeito de fazer alguma coisa? Aliás, se você diz que a expectativa é para o final deste mês, está muito perto. Fazer o quê? Nossa Senhora havia dito que as confissões, cada confissão bem feita, essa confissão individual principalmente, essa confissão individual, onde você vai humildemente coloca a sua vida ali diante de outra pessoa que está naquele momento na pessoa de Cristo, o sacerdote. É um ato de humildade, de contrição, isso quando feito de forma contrita, feito com propósito de emenda, digamos, né? Feita com sinceridade, isso aí, essas confissões bem feitas e a busca da Eucaristia atenuará sensivelmente o impacto dessa dor. Então, tem alguma coisa ainda a tempo de ser feita para cada um de nós e para os nossos filhos, entes queridos, familiares próximos. Entendeu? Ainda há tempo. Que dia que é hoje, por exemplo? Hoje é 10, né? Nós estamos há 3 semanas, há exatas 3 semanas, se pensarmos no final deste mês. Logo depois, quem sabe, por volta do aniversário de Nossa Senhora, como a igreja comemora, que é o 8 de setembro, ela estará se despedindo de nós. Então ela estará conosco ainda esses dias. E mesmo que virá depois. O que virá depois? 3 dias de trevas de alma. Porque depois que você vê o estado da sua consciência, o estado da nossa consciência é uma coisa danada. Uma coisa é a gente ver conforme o nosso entendimento. Porque a nossa consciência ao longo da vida, comumente, a gente vai assim apagando a voz da consciência. A gente vai abafando a voz da consciência com a negligência. É comum a consciência, às vezes, principalmente lá atrás, como que a gente, no transcorrer da vida, a gente vai se contaminando com as coisas do mundo e já não é aquela pessoa tão pura como era antes. Eu acho que todos nós sentimos isso, né? Que já fomos mais puros. É a voz da consciência. Olha a criança como que ela é pura, como ela é espontânea. Depois, então, com o uso da razão vem a maldade. Depois nós somos contaminados pelo mundo. E nisso aí vamos buscando as coisas do mundo, os prazeres, as satisfações do mundo. Esse mundo hoje tão materializado, materialista, consumista, que só vê os prazeres da carne e esquece do espírito, daquilo que dá prazer ao espírito, daquilo que está relacionado à nossa eternidade. Nisso aí é que nós abafamos a voz da nossa consciência. Então, não pensemos nós que nessa hora nós vamos ver nossa vida conforme o estado da nossa consciência abafado, ofuscado. Entendeu? Não. Aí nós vamos ver a nossa consciência à luz de Deus. Aí então é que nós vamos assustar. Por isso essa dor terrível. E daí então porque a recomendação, buscar a confissão, buscar a Eucaristia. Essa dor vai em seguida virão os 3 dias de trevas de alma,
que é aquela sensação do afastamento de Deus, que é aquela sensação da perda de Deus, aquilo que sentiríamos ao morrer e sermos sentenciados na condenação. Quando eu falo condenação, não estou falando de inferno. Purgatório é uma condenação temporária. Essa questão do inferno é até uma outra questão, uma outra oportunidade para ser abordada, sabe? E no tocante a isso, nós devemos pensar apenas o seguinte, refletir sobre o seguinte: as coisas de Deus não são imutáveis. Nós nunca podemos ter a pretensão de colocarmos limite na misericórdia de Deus. Ele é o Criador de tudo. É aquilo que nós dizemos, soberania absoluta do universo, Senhor da criação. Nada, ninguém pode colocar limite à misericórdia dele. Mas é preferível a gente estar numa sintonia estreita com ele e podemos, na morte, não precisar de passar por nenhum processo de purificação, né? Menor ou maior, ou mais grave, entendeu? Não, né? Melhor seria evitarmos. Se tivermos de passar pelo purgatório, né, o melhor é que seja uma passagem bem rápida. É isto que ocorrerá. Esses 3 dias, como ela diz, nada veremos do sol a nos iluminar. Mas o desespero não pode tomar conta de nossas almas, de nossa mente. Aí é que vem. Nessa hora, devemos ter serenidade. Devemos ter tranquilidade. A preparação passa por aí. Uma boa confissão, a Eucaristia, orientar os filhos, não se omitir a isso. Não importem se eles vão aceitar ou não. Entendeu? É o livre-arbítrio que estará atuando em cada um. Nós não temos o direito de impor o nosso entendimento a ninguém. Mas temos a obrigação, principalmente como pais, de colocar para eles. Isso temos. Omissão não é perdoável, não. Nós temos a obrigação de colocar para eles. Se eles aceitarem, melhor. Se não aceitarem, pensem no seguinte, que a coisa não vai deixar de acontecer por isso, porque não acreditaram. E depois de acontecido, aí ele vai reconhecer. Se olha, bem que meu pai, bem que minha mãe me falou, eu não acreditei, eu estava com a razão. Então essas coisas são verdadeiras. Eu devo me reorientar, me realinhar, entendeu? Buscar esses caminhos. A igreja, quando a gente fala de igreja católica, aí depois você diz, não, mas as outras igrejas também têm seu valor. São cristãs, principalmente as igrejas cristãs. São cristãs. E o próprio nome diz, de Cristo. Eles têm a Bíblia. Eles têm o Evangelho. Agora, quando Jesus nos dá a sua igreja, funda, foi ele que, né, a gente diz, fundada pelos apóstolos, mas foi colocada por Jesus. É porque ele quis deixar para nós aqui uma igreja que nos traria todo o ensinamento, por isso ela é chamada depositária real da fé, todo o ensinamento que leva a ele. Nos deu também sacramentos. Tudo isso concorre para o fortalecimento interior nosso. A Eucaristia, por exemplo, como um alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, nos fortalece. Quando eu falo assim, prepara-se com a confissão e a Eucaristia. Na confissão, você restabelece o laço com Jesus. Porque o pecado, e especialmente o pecado mais grave, o pecado grave, ele rompe
esse laço com Deus. Nos coloca num estado de condenação. Na confissão, esse laço é restabelecido, o perdão ocorre. Mas fica uma consequência ainda do pecado, porque o pecado gera duas consequências. A eterna, que é essa que é restabelecida pela confissão. E tem ainda as consequências temporais, que é aquela que a gente elimina em vida, que é o que a gente chama a purificação em vida ou após a vida, no purgatório, por exemplo, ou até além dele. E como que isso acontece? Nós vamos falar. Mas antes vamos dizer o seguinte: nessa confissão nós restabelecemos isso. Na comunhão nós vamos alimentar o nosso espírito para o que vem, para estarmos mais aptos a enfrentar as grandes tribulações que virão. Acreditem ou não, queiram ou não, entendeu? Deus é amor, Deus é amor, por isso é que vai acontecer, entendeu? Porque se não fosse isso, nós já teríamos até nos destruídos. A autodestruição pelo livre-arbítrio, aquilo que o Criador não deseja. Então, aí está o amor dele, suas intervenções. Ele nos ofereceu essa igreja. Aí vem Lúcifer e recria o pensamento cristão ao seu modo. Aí as pessoas ficam de boa, né? Como se uma turma jovem fala, né? Não, está de boa com a vida, com as coisas, tal. Mas tudo bem, as pessoas podem estar bem com coisas da vida, desde que saibam dosar e que não deixem de lado as coisas de Deus, aquilo que Ele nos pede. A Igreja Católica, ela tem essa oferta que Jesus nos faz. Olha, aqui vocês vão trilhar um caminho mais seguro, que vai os levar à eternidade comigo, com Ele, no céu. Agora vocês não querem, se caírem numa igreja protestante, evangélica, tudo bem, está bem também. Na dele, estaria indo um pouco melhor, certamente. No outro, se estiver fora da igreja, estará numa situação mais difícil, numa situação mais arriscada, sem aquela condução que leva à eternidade. Nem por isso significa que a pessoa estará excluída, porque Deus julga pelo coração das pessoas, mas ela estará correndo um risco maior. Então, nessa hora que acontecer essas coisas, a outra forma de estar preparado, além da confissão e comunhão, é também poder conversar com os filhos nesse sentido. Olha, gente, na hora vocês vão ter que reunir, porque isso vai acontecer, já começou a acontecer isso no mundo todo, conosco, com nossos filhos e tudo, e depois desses 3 dias de trevas de alma, nada do sol nos iluminará. Quer dizer, aquela escuridão nas almas, na alma de cada um, aquela sensação do afastamento de Deus, do Criador. Isso causa uma dor profunda. Nessa hora, então, é que os pais reúnem com os filhos, com quem puder reunir, entendeu? Para tranquilizar, para levar as pessoas serenidade e confiança em Deus. Confiança em Deus. Senhora, são 3 dias que vão passar e vão nos deixar mais aptos, mais fortes para as coisas que virão. Depois, mais na frente, no espaço inferior a um ano, teremos ainda o milagre de Garabandal. Depois virão os castigos, porque essas duas coisas ainda assim não converterão a humanidade, mas ajudarão em muitos. Mas para que as coisas, para que
os novos tempos podem surgir, e como a igreja, um homem transformado, e a igreja também, porque lá atrás, num dilúvio, Deus mudou o mundo para mudar o homem. E o homem voltou a sair do caminho de Deus, né? Agora, Deus vai fazer o contrário. Vai mudar o homem para que ele mude o mundo. Transformá-lo para que ele transforme o mundo. Então, nessa hora, gente, tenham serenidade. Conversem com seus filhos. Primeiro, não se desesperem. Recebam como uma graça. Que bom eu poder ter visto toda a minha vida ainda em vida. Coisa que nunca aconteceu na história da humanidade. Mas também nunca passaram por tamanha tribulação, nunca vão passar por coisas tão difíceis como virão, que as grandes tribulações ainda virão. Então, por isso, tamanha graça, que seja bem aproveitada. Repassem isso para os seus filhos, tranquilizem, para resistirem o que virão. E depois, no decurso, tem algumas palavrinhas que falam de como essa purificação no dia a dia pode acontecer com todos nós. Quer ver algumas linhas que falam sobre isso? Aqui. Aqui está um assunto sobre indulgência. E falando sobre indulgência parcial, que é aquela que nos purifica no dia a dia, as nossas faltas. A igreja, a esse respeito, diz o seguinte: além das citações acima, foram citadas algumas das citações, por exemplo, adoração ao Santíssimo, reza do texto, reza do rosário, leitura espiritual da Bíblia, quer dizer, aquela interiorizada, refletida. Adoração ao Santíssimo, essas duas coisas, por exemplo, por mais de meia hora você alcança indulgência plenária, por menos de meia hora a indulgência parcial, que são essa purificação no nosso dia a dia. Além disso, 3 são as concessões mais gerais, que a gente pode ir purificando o nosso dia a dia com pequenas coisas, por atraírem os fiéis às obras de piedade, por nos levar às obras de piedade, caridade e penitência. Por exemplo, ao fiel que, no cumprimento de seus deveres, na tolerância das aflições da vida, ergue o espírito a Deus com humilde confiança, acrescentando alguma piedosa invocação, mesmo só em pensamento, como: meu Deus. Quer dizer, numa hora que te acontece alguma coisa desagradável, ao invés de você blasfemar, se revoltar, falar alguma coisa, injuriar, falar alguma coisa, algum palavrão. Não, meu Deus, seja feita a vossa vontade. Ao fiel que, levado pelo espírito de fé, com o coração misericordioso, dispõe de si próprio e de seus bens no serviço dos irmãos que sofrem falta do necessário. A caridade, né? A ajuda. Caridade não é só material, é também espiritual. Alguém que esteja sofrendo e você leva um conforto a ela. Pessoa, uma palavra de esperança. Às vezes é só em ouvir. Ela está precisando de alguém que ouça. E só de você dar atenção, você já está fazendo um bem àquela pessoa. Se puder colocar uma palavrinha de conforto. E ao invés, às vezes, de atitudes impiedosas que às vezes podemos ter, uma pessoa, coitada, às vezes está passando maus momentos, e aí você, ao invés de estender a mão, de ajudá-la, você às vezes joga para ela coisas pesadas, acusatórias. Quer dizer, você pisa na pessoa no momento que ela está precisando de uma mão que estenda a ela, que levante, que ajude a levantar.
Então são atitudes de amor, de piedade, de caridade no dia a dia. Vamos pensar que a pessoa, mesmo tendo feito coisa errada, que nos causa indignação, nem por isso nós devemos dar as costas, e muito menos ter raiva e agirmos dessa forma, nos desabafarmos dessa forma. Não é fácil não, mas é a atitude correta. Se a gente quer ter uma atitude de caridade, uma caridade espiritual para com essa pessoa, é por aí, o caminho é por aí. Porque já imaginou depois, e se essa pessoa se perde? Nós depois não prestamos contas a Deus pelos filhos que Ele nos confiou, porque todos somos filhos de Deus. Então, esses filhos que temos na terra, isso aqui é uma situação terrena tão somente. É uma responsabilidade. Deus nos confiou e depois vai nos cobrar pelo filho que devolvemos a Ele. Aquele filho que Ele nos confiou, o filho que estamos devolvendo a Ele. Quer dizer, estamos devolvendo um filho que está destruído espiritualmente com a morte espiritual e a condenação. Ou estamos devolvendo um filho cheio de amor a Ele, no caminho certo. É lógico, nem sempre a gente consegue isso. Eu estou dizendo isso, tem casos que não se consegue, tem. Mas o esforço deve ser nesse sentido, de reverter, de conseguir. Não dizem que Santa Mônica rezou durante a vida dela 30 anos até a conversão de Santo Agostinho, que veio ser o doutor da igreja, esse grande santo? Então, é o exemplo, né? Nos santos, esses santos da igreja, tivemos uma reunião lá no SIM, o objetivo era esse, é uma reunião do projeto Divino Amor, mas essa reunião, como a do mês passado, estava centrado num objetivo maior, que era este assunto, embora o projeto também está direcionado nesse sentido, que é o retorno de Jesus, aviso do retorno de Jesus. E algumas coisas providenciais ocorreram que endossam nesse sentido dessa preocupação com esse assunto, com esses dias que estão próximos, que se avizinham. O Antônio, por exemplo, pegou uma matéria que tinha sido feita pelo Raimundo há muito tempo, pautada pelo... apoiada numa mensagem que está no livro Uma Voz que Fala aos Meus Ouvidos, cujo título era assim: convertam-se e rezem para que outros o façam. As pessoas já tinham até esquecido, eu mesmo já tinha esquecido isso aqui, desse folheto. O próprio Raimundo. Isso aqui foi o Raimundo, pegou a mensagem e distribuiu em 5 partes, colocadas uma para cada mistério do texto. Dentro disso, então olha o que falava aqui, na contemplação do primeiro mistério: Mãe de Deus, queremos ser purificados pela graça de sua presença, para que possamos receber de Deus o perdão de nossos pecados. Isso é coisa da década de 90, coisa de uns 20 anos atrás. A mensagem é de 95. Queremos passar pela grande purificação, amparados na confissão, que nos veste a vestimenta alva do amor. Desejamos sua presença, nos ajude. Isso foi o Raimundo que escreveu, calcado nessa mensagem. No segundo mistério ele disse assim: Mãe de Deus, ajude-nos com seu amor a entender o grande amor de Deus para conosco, para que possamos ser purificados no fogo dessa graça. Está vendo? As próprias palavras
que nós lemos aqui, inclusive das explicações dadas por Conchita, mostre-nos a força do arrependimento de nossas faltas, mostre-nos a força do arrependimento de nossas faltas. Qual é essa força? É aquela que possa nos levar à conversão, à mudança. E mostre-nos, Deus, através da luz de sua presença. Olha como é que encaixa com perfeição nessas coisas. Parece que isso foi escrito, não foi há 20 anos atrás. Parece que foi escrito agora para esses dias. Terceiro mistério, Mãe de Deus, queremos receber a ação purificadora de Deus como uma graça e não como um castigo. É o que eu acabei de falar. Está vendo como é que encaixa com perfeição? Gente, isso há 20 anos. O Antônio está aqui para testemunhar isso. Foi ele que encontrou isso e levou lá para essa reunião de sábado agora. E inclusive ele teve a oportunidade de falar lá, entendeu? E pôde colocar essa leitura aqui, desta folha que tinha chamado tanto a atenção dele, pela oportunidade dela. Né? O parágrafo seguinte está atrelado ao anterior, por isso eu vou até reler o anterior. Mãe de Deus, queremos receber a ação purificadora de Deus como uma graça e não como um castigo, para que entendamos esse processo. Para que entendamos esse processo, necessitamos da graça esclarecedora de sua presença nestes tempos confusos e difíceis, como Nossa Senhora disse. Foi assim como ela se referiu a este tempo. Ajude-nos e não nos abandone nesta hora derradeira. Ela está saindo pelos 3 anos e meio e depois volta. Deve voltar por volta de 11 de fevereiro de 2019. Mas em espírito ela estará presente. Os anjinhos estarão lá com Raimundo. Jesus estará presente, porque ele está sempre presente através da Eucaristia. Deixou um legado assim, nunca visto. É um tesouro isso aqui, constituído pelos diálogos, as mensagens dele, que irão abalizar a igreja nos novos tempos. Uma igreja purificada, porque assim como Jesus teve o seu Calvário, a humanidade está tendo agora o seu Calvário, e também a igreja. Todos, para que tudo seja purificado e transformado. Os novos tempos têm que ser assim. Um tempo onde a humanidade estará voltada para Deus. E esta é a conversão. Esta é a mudança. Ao invés de voltada para o mundo, entendeu? Que não é o reino de Deus, esteja voltado para Deus. Aí sim poderemos ter o paraíso terrestre. Por isso é que nesse retorno dele, ele virá reclamando o elo perdido no paraíso, lá com Adão e Eva. Nós perdemos, com isso veio toda a consequência do pecado de Adão. E que foi necessária a morte de um Deus para nos reconciliar com Ele. Quinto mistério. Ainda nesse quarto, onde falou, Mãe de Deus, queremos ser ajudados. Não nos deixe sozinhos nesses dias de trevas. Eu não tinha lido ainda. Nestes dias de trevas, olha, bom, trevas pode ser entendido até num sentido mais amplo. No momento em que o mundo está deste jeito, está em trevas. Porque a luz de Deus não está prevalecendo. E mostre-nos a luz de Cristo. Outra coisa são as trevas da alma. Aquilo é uma coisa mais forte.
vai bater no interior nosso de cada um. Mas o mundo já está em trevas. Queremos ser salvos, ajudados por suas mãos. É a intervenção divina. Esta aqui que acontecerá agora. Quinto mistério. Mãe de Deus, preparados pelo sacramento da confissão. Preparados pelo sacramento da confissão. Esperaremos o grande dia purificador. O dia é esse que nós estamos esperando agora para o final do mês. É a nossa expectativa. As pessoas assustam e falam assim, não fala isso não fala não. Que loucura, que doidura. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta?